Vamos ao vivo à região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O repórter Durival Bramon está no Glass Studio do Band News TV, que fica dentro da árvore de Natal, montada em frente ao parque. Boa noite, Bramon. A cada começo do ano é comum e natural que as pessoas sonhem e façam projetos pessoais. Isso é natural e um desses projetos pessoais passa justamente por as pessoas querem ser donas do próprio nariz ou constituir o próprio negócio. Mas isso é o que exige qualificação, muito trabalho e principalmente planejamento. Nós recebemos aqui no Glass do Band News, no Ibirapuera, o professor Marcos Morita, que é especialista em marketing e planejamento estratégico. Professor, obrigado por ter atendido ao nosso convite. É exatamente isso, qualificação, capacitação, muito trabalho e, acima de tudo, planejamento. Boa noite. Boa noite, Bramon. Exatamente esses 4 pontos que você comentou. Eu tenho até uma frasezinha que o sucesso para o empreendedor seria IPAS, né? Ou seja, informação, planejamento, atitude e suor, que bem resume aí os pontos que você colocou. Muita informação, aliás, o empreendedor ele precisa buscar a informação do negócio que ele quer abrir. Ele tem que ter a questão do planejamento, como você bem colocou, que abrir um negócio exige várias fases, e cada fase o empreendedor precisa ter muita disciplina. Atitude, o empreendedor ele tem que ter uma atitude diferente do empregado, né? São atitudes diferentes, posturas diferentes. E o suor, como você bem mencionou, quem pensa que vai abrir um negócio para trabalhar menos, é melhor continuar onde está. A presidente Dilma disse hoje no seu programa semanal de rádio que o Brasil vive a era da prosperidade e das oportunidades. Onde estão essas oportunidades? Bem, eu diria que as oportunidades, principalmente agora, são para os empreendedores que nós chamamos de oportunidade. Existem 2 tipos de empreendedor. O empreendedor por necessidade, que foi aquele da crise de 2008, aquele que perdeu o emprego e precisou empreender para sobreviver, e o empreendedor por oportunidade, que é exatamente o empreendedor que surge nesses momentos. Quando a economia está boa, ele poderia até arrumar um emprego, mas prefere empreender porque enxergou uma oportunidade, uma boa ideia, por exemplo. Eu diria que as oportunidades talvez estejam nos eventos que estão por vir, na Copa e Olimpíada, os dois gerando uma grande demanda por produtos e serviços relacionados aos eventos, e também alguns indicadores que surgiram no censo 2010. Alguns deles, a questão da terceira idade, as pessoas estão vivendo mais, precisando de mais serviços para poderem viver melhor. A questão dos homossexuais, que é um nicho muito interessante, são pessoas com muito dinheiro, e a ascensão da classe C, que abre aí um leque de oportunidades muito grande, Bramon. É natural que algumas pessoas sejam empreendedoras, mas também, por outro lado, pessoas que não têm um conhecimento e acham que não podem virar empreendedoras. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Eu dividiria os empreendedores em 2 tipos. Há aqueles empreendedores que, se você pedir para uma pessoa ou para um grupo de pessoas uma lista dos 10 maiores empreendedores, talvez sejam aqueles que surjam em 8 listas. Podemos ir Ike Batista, Silvio Santos, os grandes, Steve Jobs, que são os grandes empreendedores. E há também os empreendedores comuns ou pessoas normais. São habilidades que se pode aprender, com certeza, e estão principalmente na gestão do negócio, que muitas vezes um bom empregado, ele é um especialista, seja na área de finanças, na área de marketing, de compras, só que quando você se torna o dono do seu negócio, a tua postura precisa mudar. Você precisa ter uma visão muito mais generalista, contratar, demitir, fazer relacionamento, pagar as contas, pagar os fornecedores, comprar mercadorias, e isso exige uma formação integral que muitas vezes a pessoa não tem. Então aprender a ser empreendedor é o que dá, e grande parte das pessoas de sucesso foram aquelas que conseguiram, então, construir essa base. Agora, como virar uma boa ideia, uma grande ideia num negócio de sucesso? Bom, eu diria que, primeiro, há muitas pessoas que caem no conto. Ele acha que aquela grande ideia dele, outras pessoas não tiveram. Então, muitas vezes é necessário testar essa ideia. Esse teste pode ser feito tanto com pessoas que você conhece, tanto, por exemplo, com o próprio mercado, entrevistando pessoas. E, em geral, os grandes empreendedores não são aqueles que tiveram as grandes ideias. Steve Jobs, por exemplo, não foi ele que criou as grandes coisas. Ele, lógico, ele teve a ideia e aprimorou aquilo que já estava sendo feito. Então, grande parte das coisas, dos empreendedores, são aqueles que pegam as grandes ideias que já existem e transformam, ou direcionando para um nicho específico, ou melhorando, ou criando novos processos.
e aí então transformando aquela ideia em algo que atenda melhor aquele público, aquele setor específico. Nesse caminho passam as franquias? Nesse caminho passam as franquias. A franquia é uma boa opção, principalmente para aquela pessoa que está um pouco inseguro ainda com relação a empreender. Dados do Sebrae mostram que a maioria dos negócios, depois de 5 anos, 8 em cada 10 costumam fechar. Já nas franquias, essa taxa cai para 1,5 em cada 10. Ou seja, o risco é bem menor, só que, por exemplo, você tem que pagar royalties, tem que pagar algumas taxas, onde então esse risco, o menor risco, está embutido. Então, franquias, com certeza, é um bom negócio. No Brasil hoje, o que atrapalha bastante? Fala-se muito em questão de impostos. É o grande dificultador para quem quer montar uma empresa? Eu diria que não. Sim, lógico, o imposto dificulta, mas o imposto existe para todos. Para ele, para os concorrentes, tem que pagar imposto. Hoje, um negócio que, para sobreviver, precisa não pagar imposto, só negar imposto, é um negócio fadado ao insucesso, por exemplo. Eu acredito que a maior parte do insucesso dos negócios, como você bem mencionou, Bramão, está na capacitação. Grande parte das pessoas não está capacitada, seja na parte técnica, seja na própria cabeça. Muitas pessoas abrem um negócio com a cabeça de um gerente, quando na verdade ele tem que abrir a cabeça, tem que abrir um negócio, por exemplo, com a cabeça do empreendedor. E há muita diferença de ser um gerente e um empreendedor. Ok, agradeço então a participação do professor Marcos Morita, dando esses conselhos para quem aqui no Brasil pretende, ou pelo menos esse ano ou nos próximos anos, abrir uma pequena, média ou grande empresa, quem sabe até aí montar um conglomerado. Aqui de São Paulo, da Árvore de Natal, do Glass da Árvore de Natal, que fica no Parque do Ibirapuera, Dorival Bramon, para o Band News TV.